finalidade desta reunião é trazer uma orientação básica para os moradores, para os ocupantes, todos os moradores do Vale dos Machados, cerca de 25 ruas, cerca de talvez 1000 famílias aproximadamente, ao todo cerca de quase 6.000 pessoas envolvidas numa ação de reintegração de posse. Esta ação precisa ser, mais uma vez, explicada aos moradores. Dr. Valverde, que está aqui conosco, Dr. Valverde é colega, é advogado, já esteve aqui nessa mesma praça, também fornecendo informações jurídicas. Nós, mais uma vez, estamos aqui reunidos com o intuito de orientar melhor o morador, o ocupante, aquele que tem alguma ação, aquele que não tem ação, aquele que nunca fez ação em seu benefício ou de sua posse. Quero agradecer em primeiro lugar a colaboração sempre pronta do vereador Rogério dos Santos, companheiro aí que tem que gravar, né? Para nos ajudar, para não esquecer as palavras do povo de comunicação, como também não mediu esforço para estar conosco na Secretaria de Governo, na Secretaria de Habitação, no Departamento Jurídico da Prefeitura, sempre contribuindo, porque como autoridade que é, abriu portas para que nós pudéssemos conversar esses assuntos com os secretários da Prefeitura. Também agradecer ao Dr. Valverde, que é advogado, também advogado do mandato do deputado estadual Alencar Santana, que é morador aqui nas imediações, deputado, né? Dr. Valverde é profissional e reside na cidade de Mogi das Cruzes, mas está aqui conosco, também interessado nas orientações e no trabalho que toda a população tem pedido para entender, né? Dona Ernestina, que é uma moradora antiga, assim como o Roberto, são moradores antigos, participaram aí ativamente desde o início, lá em 2000 para cá, ano 2000 para cá, nos andamentos processuais que saíram. Um em nome de Aparecido Vieira, seria uma ação de reintegração de posse que envolve 26 mil metros quadrados, e também nas ações de uso capião que foram promovidas daquela data para cá, cerca de 30 delas foram vencidas e outras até aqui não vêm recebendo vitória. Então nós precisamos conversar um pouco, porque esta ação recente, promovida neste ano, de reintegração de posse, ela vem incomodar o sossego e a paz de cada morador do Vale dos Machados. Todos os que já promoveram a ação, que ganharam uso capião, estes também responderão à ação de reintegração de posse, porque a ação é contra todos os moradores do bairro. Todos os moradores do bairro, sem exceção. Todos terão que apresentar defesa na ação de reintegração de posse que foi movida. Esta ação foi promovida por uma herdeira chamada Karime. Esta senhora promoveu uma ação. Cada um de vocês, cada um dos moradores do bairro do Vale dos Machados terá que se defender, terá que apresentar
uma defesa escrita e assinada por um advogado. Se você for intimado, o oficial de justiça vai até a sua porta, vai identificar você, vai identificar o morador, o dono da casa, e vai dizer que terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Acredite, quando você receber esse documento, que você só terá 15 dias para se defender. E para se defender, serão necessários vários documentos. Por isso, você vai precisar conversar com o advogado. Este advogado vai reunir documentos e vai promover a defesa. Se você não realizar a tua defesa escrita, juntar os teus documentos e provas, você poderá perder a sua posse. Você poderá perder a sua posse. A casa que você mora poderá sofrer com a ação de reintegração de posse. Acredite que a ação de reintegração de posse não é algo para você duvidar. Não seja você mesmo o seu próprio advogado. Não seja, porque se você não acreditar nisso, você poderá não se defender. Se você não se defender, você poderá ter que desocupar a sua casa. Mesmo que você more 10 anos, 20 anos, 30 anos no local, isso não garante a você que você não precisa se defender. Se alguém falar ao contrário disso, eu garanto para você que está te enganando. Advogado jamais vai dizer para você não se defender. Então, nós vamos aqui fazer um comentário a respeito da ação. Também quero abrir a palavra para o doutor Valverde, por favor, doutor Valverde. Palavra sua aqui. Ok? Dá o início? Mais uma vez, doutor Valverde é o advogado do mandato do deputado estadual Alencar Santana. Todos conhecem, da cidade de Guarulhos. Obrigado, doutor. Uma salva de palmas, doutor Carlos Pinto, então. Boa tarde, gente. É o advogado que já está na causa Quem do povo aqui dos não campeões. participou da primeira reunião que a gente fez nessa Carlos praça? Quem não participou, levanta a mão. Quem não participou? Pouca gente, isso é bom, isso é bom. Quem aqui está relaxado, despreocupado completamente, levanta a mão. Quem não tem preocupação nenhuma? Isso também é bom. Quem aqui está desesperado, levanta a mão. Não, desesperado eu não estou, mas preocupado a gente eu fica. discordo do desespero. Eu discordo do desespero. É motivo para a gente estar preocupado, preocupada, mas não é motivo para desespero. Eu só iria estar desesperado se essa praça estivesse vazia aqui hoje. A praça está cheia, quer dizer que os moradores estão unidos. E povo unido, quem tiver mal intencionado treme com o povo unido. Então essa união que vocês estão aqui tem que continuar até o final. Tá certo? Falei ontem do advogado. Dr. Carlos Pinto falou algumas coisas aqui fundamentais e verdadeiras, eu assino embaixo. Nas ações que está aberta. Quem não estava aqui na primeira reunião é o seguinte: no mês de março desse ano de 2015, em março, a neta da pessoa que consta no cartório como proprietário dessa área Ela é neta do entrou primeiro no dono. processo de reintegração de posse, pedindo uma liminar para tirar todo mundo daqui, dizendo que o tempo que as pessoas moram aqui não contam
Porque o vô dela, quando faleceu em 1966, deixou duas filhas. A mãe dela, que era uma pessoa normal, e a tia dela, que era uma pessoa com problema psiquiátrico. E a lei fala que quando alguém com problema psiquiátrico, ou alguém menor de idade, alguém que não responde por si, não conta prazo contra ela. É chamado na lei como uma pessoa incapaz. Tá certo? Então ela juntou documentos provando que essa tia dela era incapaz, então considerou que os processos de uso capião que deram certo, que a pessoa falava que estava morando aqui desde 90, desde 80, desde 85, não valem, porque a tia dela, que era proprietária daqui, filha do avô dela, proprietário no cartório de registro de imóveis, tinha problema mental, portanto o prazo de todo mundo aqui não contava. Baseado nisso, ela pediu uma liminar para tirar todo mundo daqui. Vamos ver agora o que é que vai. Ela deu entrada aqui em Guarulhos, obrigatoriamente tem que ser aqui em Guarulhos, porque a área é aqui em Guarulhos. O juiz aqui de Guarulhos falou para ela o seguinte, ó, se a senhora quiser tirar alguém de lá, a senhora primeiro traga o RG, o CPF e endereço de cada pessoa que a senhora quer tirar de lá. A segunda coisa, a senhora deu para a causa aqui o valor de R$1.000. Toda vez que a gente entra com um processo, tem que ter um valor da causa. E o juiz falou, ó, a senhora deu o valor de R$1.000, eu conheço mais ou menos Guarulhos, e aquela área desse tamanho que a senhora está pedindo, 167 mil metros quadrados, vale mais do que isso. Então a senhora traga o quanto vale e recolha 1% referente a isso. E a senhora recolhe as custas do processo, que a senhora está pedindo justiça gratuita, mas a senhora não provou que a senhora é pobre. Então a senhora tem que pagar as taxas do processo. E o juiz deu 10 dias para ela fazer tudo isso e também juntar a certidão de objeto de pé dos processos que ela mencionou de uso capião que tinha aqui. Tá certo? Ela tinha 10 dias para fazer isso. O que ela fez? Ela não cumpriu o que o juiz pediu. Ela recorreu lá para São Paulo, para o tribunal, falando o seguinte, olha, o juiz quer que eu recolha lá, a área lá está avaliada em 19 milhões de reais, eu não tenho condições de pagar 1% disso, seu juiz. Eu sou pobre, estou desempregada, eu estou sem renda nenhuma, então eu não tenho condições de pagar isso. Eu queria que o Poder Judiciário me liberasse dessa taxa. E também o juiz lá de Guarulhos está pedindo para eu conseguir RG, CPF, endereço de cada pessoa que eu quero entrar com o processo. E são muitas pessoas, eu quero entrar contra a área, quem esteja morando lá. Então eu quero que o oficial de justiça faça isso por mim. E eu também quero tirar esse pessoal de lá imediatamente, porque está provado aqui que minha tia era doente, está provado que meu avô era o proprietário. Então esse tempo todo que o pessoal está morando lá, não conta, eu preciso tirar esse pessoal de lá imediatamente. Ela entrou com esse recurso lá em São Paulo. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou para ela? Olha, eu não vou te dar liminar, porque você já provou aqui, você juntou alguns jornais de 1982, então desde 82 você já não cuida direito dessa área. Então não vou dar liminar para você. Se você quiser tirar o pessoal de lá, a liminar ele não deu, mas as outras coisas que ela pediu ele deu. E só depois que terminar o processo é que a gente verifica se você tem razão ou não. Por enquanto, o pessoal fica lá. Então isso já foi uma boa decisão. Uma salva de palmas para o Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça tirou dela duas incumbências difíceis para ela fazer. O juiz falou que ela não precisa recolher 1% do valor da área aqui. Ela disse que não quer vender. Essa taxa. Quando alguém aqui for intimado para se defender, pode se defender, inclusive na defesa, mencionar todas as propriedades que ela tem. Ela tem mais de 8 apartamentos em São Paulo, tem outra área do tamanho dessa aqui lá em São Bernardo do Campo, fez pós-graduação nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos. Dá para tirar essa mentira que ela falou, tá certo? E aí, na hora de provar para o juiz que ela não tem direito à justiça gratuita, ela vai ter que arrumar pelo menos 60 mil reais para começar o processo. O juiz também tirou dela a incumbência dela conseguir qualificar cada um de vocês aqui. O juiz passou essa incumbência para o oficial de justiça. Então, se o processo começar, o oficial de justiça, na hora que forem passar em cada casa aqui, ele vai pegar nome, RG, CPF, endereço
E aí, a hora que vocês tiverem com o papel na mão, é isso que nós vamos conversar essa tarde aqui hoje, tá certo? Por enquanto eu só estou explicando o que está acontecendo no processo. Mas o tribunal deixou para ela uma incumbência ainda, o processo ainda não começou. Ela precisa juntar a certidão de objeto e pé de todos os processos de uso campeão que ela mencionou lá no processo, todos os processos de uso campeão referente a essa área. Isso ela ainda não fez. Já começou a contar um prazo para ela, são 10 dias. Mas isso é o de menos. O mais difícil era ela arrumar 60 mil reais. E o mais difícil era ela conseguir o RG, CPF e endereço de cada um de vocês. Então tá fácil para o processo começar. O processo tem tudo para começar. Não é porque o processo vai começar que a gente perdeu a causa. A causa ainda nem começou a ser discutida. Vai começar na hora que vocês receberem a visita do oficial de justiça. Tá certo? A comissão de moradores daqui do Vale dos Machados tem mais ou menos umas 40 pessoas. Todo dia alguma delas dá uma ligada para mim, manda uma mensagem. Eles estão antenados, vocês estão bem representados aqui. Tem umas 40 pessoas que fazem parte da comissão dos moradores do Vale dos Machados. A associação dos moradores é aqui, ó, em cima do... Deixa eu fazer um comercial aqui. Em cima do lojão de variedades Mix. Ali é a associação dos moradores do Vale dos Machados. A comissão se reúne ali. O processo não tem volume porque é tudo digital, é tudo na internet. Mas a gente imprimiu folha por folha, lemos folha por folha, deu 8 volumes, a gente discutiu 2.000. A gente 2.000 e poucas folhas hoje. A gente já discutiu com a comissão de moradores. O Dr. Carlos também teve várias vitórias aqui com os campeão, algumas derrotas por conta desse fato da tia ser incapaz, não é culpa do advogado, é culpa da lei. E aí, gente, a minha opinião aqui, e a gente debate para ver o que é o melhor para o bairro, tá certo? A comissão de moradores, junto comigo, nós fomos na Defensoria Pública aqui de Guarulhos. Conversamos com 3 defensoras públicas responsáveis por toda a discussão de habitação na cidade de Guarulhos. Elas estão a par do processo, não leram o processo ainda porque é muita coisa, mas leram as principais peças, tirou várias dúvidas com a gente. E elas vão marcar também uma reunião igual essa aqui. E aí é importante estar o Dr. Carlos, vereadora, as lideranças aqui, o presidente da associação, os advogados particulares, para a gente discutir também. O processo vai voltar aqui para Guarulhos, vai demorar um pouquinho, o juiz vai esperar ela cumprir a certidão de objeto e pé, depois o juiz vai nomear algum oficial de justiça para vir atrás de vocês, e o oficial de justiça vai ter 30 dias para cumprir essa ordem do juiz. Pode ser mais de um oficial de justiça. É um processo só, mas como serão vários requeridos, o que eu entendo que vai ser um grande trunfo para todos nós aqui. Ela entrou com um processo que chama reintegração de posse. Reintegração de posse significa o seguinte: eu quero de volta aquilo que eu já usei. Não é que eu quero de volta aquilo que é meu. Eu quero de volta aquilo que eu usava e não deixaram mais eu usar. Eu quero aquilo de volta. Então, ela está usando esse processo, reintegração de posse. Nem vi, Ed. A pergunta é... Porque ela vinha de serviço pra cá. A tia dela faleceu no ano de 2012. Quando a tia dela faleceu, a tia dela tinha posse daqui? A tia dela usava isso aqui para alguma coisa? Não. Quando o vô dela era vivo, o vô dela usou essa área aqui para alguma coisa? Não. E se ela morreu em 2012? E a sobrinha dela, a neta do proprietário, só entrou com o processo em 2015, será que não perdeu essa posse durante 3 anos? Perdeu. Se ainda fosse verdade que o vô dela tinha posse, se fosse verdade que a tia dela tinha posse, é mentira, não tinha. Mas se fosse verdade, de 2012 a 2015, será que ela não perdeu essa posse?
Perdeu. Ela já teve essa posse? Então isso é a primeira coisa, talvez ela já entrou no processo errado. Se ela entrasse com o processo verdadeiro falando, olha, a propriedade da área era do meu avô passou para minha mãe e para minha tia, e da minha tia e da minha mãe passou para mim. Eu nunca tive a posse lá, mas a propriedade é minha, o tempo daquele pessoal mora lá não conta, e eu quero aquilo lá porque aquilo lá é meu. O nome desse processo é reivindicatória. Se ela tivesse entrado com uma reivindicatória, a nossa chance ia ser mais difícil. Mesmo assim, não estaria perdido, mas seria mais difícil para a gente. Como ela entrou com uma reintegração de posse, a primeira coisa que a gente pode discutir, antes de discutir o mérito, é se ela um dia teve a posse daqui ou não. Esse é um ponto. O segundo ponto, ela não é toda daqui sozinha. Ela tinha 2 irmãos, uma irmã que morreu em 92 e um outro irmão que morreu em 2013. Ela está falando no inventário que ela é herdeira única aqui. O pai dela apareceu brigando por essa área. E aí, gente, pasmem vocês, ela tirou essa área do inventário. Outra coisa que a gente pode se apegar. Fora isso, tem uma pessoa que se chama Aparecido, que se chamou, porque não está mais aqui entre nós, morreu, foi dessa para melhor. É Aparecido Vieira. O Aparecido Vieira, em 1992, entrou com processo contra os moradores de uma parte dessa área, não contra os 167 mil metros quadrados. Entrou com processo contra moradores de 27 mil metros quadrados. Falando o seguinte para o juiz: seu juiz, eu comprei essa área em 1969 e comprei de alguém que já tinha comprado há 20 anos atrás, ou seja, em 1949. Se o Aparecido Vieira mentiu ou falou a verdade, o juiz deu para ele ganho de causa. O juiz considerou que ele provou o que ele falou, ou seja, que em 1969 ele comprou de alguém que já tinha comprado aqui há 20 anos atrás. Isso também é muito importante. Por quê? É mais uma prova que nem o vô dela tinha posse daqui. Tá certo? E outras coisas mais. O tempo que vocês moram aqui, as pessoas que entram aqui nos campeão, a dívida de IPTU que tem sobre essa área. Uma vez, a mãe dela, quando estava viva, entrou com processo na prefeitura. A prefeitura pediu alguns documentos provando que ela era dona aqui, ela não juntou, tem esse documento. Então, gente, nós temos muita coisa para falar. É por isso que não tem sempre desespero. Mas é fundamental vocês estarem unidos sempre que forem chamados. Que seja um sábado de sol desse, que seja um sábado de chuva, que seja um dia de semana à noite. Por quê? Se vocês relaxarem, cada um falar uma coisa na defesa, um falar uma coisa, o outro falar outra, se vocês estiverem desorganizados, fica mais fácil, se por acaso o juiz aceitar algum argumento deles, provando que eles estão falando a verdade contra a gente. Se o povo estiver unido, organizado e fizer pressão, vai ficar muito difícil um juiz ter a coragem de tirar vocês daqui. Então, união, coragem e luta, tamo junto até o final. Minha colega, Mas aí é o pessoal da área lá de cima. E esposa. Mas se lá não, se não provaram que era uma só, né? Pessoal lá. Ações de uso capião, ações de defesa de terceiros na área do Aparecido. Então, compartilha comigo todos esses anos uma série de resultados obtidos. Cerca de 30 ações de uso capião foram vencidas e algumas outras ações não foram vencidas nos últimos 4 anos, porque a Kaline agora apareceu para se defender. Então, por esses últimos 4 anos, nós não temos vencido a ação de uso capião. Se alguém aparecer aqui hoje propondo promover a ação de uso capião, pense
bem no que você vai fazer, porque nós já temos a resposta uso capião não adianta. Do fórum desses últimos 4 anos. Talvez você vai entrar numa ação e vai perder um valor significante, um valor que você vai gastar para essa ação hoje, quando na verdade você tem essa ação de reintegração de posse, onde você pode se defender e nela também fazer um pedido acerca do uso capião como matéria de defesa. Quero também, nesse momento, dar uma oportunidade de fala ao nosso amigo e vereador Rogério dos Santos, que tem contribuído, tem nos ajudado e nos ajudou aqui hoje com esse material de equipamento de som, mas como eu já disse, nos ajudou nas secretarias. Em todo momento que precisamos de uma ajuda, um auxílio dele, ele se fez presente. É um vereador que assumiu há 4 meses, faz 4 meses que ele está no mandato, uma pessoa boa e é um amigo. Boa tarde a todos. Eu quero aqui cumprimentar o Dr. Valverde, Roberto, presidente da Associação de Moradores aqui do Vale dos Machados. Cumprimentar a dona Cristina, uma mulher muito querida, moradora aqui, pioneira do bairro. Quero cumprimentar também a doutora Angelita e cumprimentar o meu amigo, doutor Carlos Alberto Pinto, uma pessoa a qual eu conheço há quase 20 anos, amigo de muita luta, advoga na cidade há mais de 30 anos, advogado há 33 anos nessa cidade, tem seu escritório aqui sediado na nossa cidade, escritório próprio, tem lutado aqui em diversas demandas de regularização fundiária na nossa cidade. Eu quero dizer a vocês, atendendo ao pedido do Dr. Carlos Alberto Pinto, não pude deixar de estar aqui. Sou vizinho de vocês, moro aqui pertinho no Picanço, não estava vereador, mas assumi o mandato no lugar do Eduardo Soutor há quase 5 meses, e o Dr. Carlos me falou do problema do Vale dos Machados. Nós estávamos resolvendo também uma demanda ali do Baquirivu e lá do Cidade Cumbica, e fui procurá-lo para falar dessas duas situações, e ele me disse a situação aqui do Vale dos Machados e pediu para que eu pudesse, se eu pudesse ajudá-lo, fazendo a ligação entre o advogado Dr. Carlos Pinto e o poder público, representado pelo prefeito da nossa cidade, representado aí pelas secretarias. Então marcamos com o secretário de Habitação, senhor Orlando Fantasini, estivemos com ele, falamos muito sobre e a respeito do Vale dos Machados. Da mesma forma falamos com o secretário de Assuntos Jurídicos, falamos também com o secretário de Governo, Benê, que nos atendeu prontamente. E quero parabenizar também o deputado Alencar, que na pessoa aqui do doutor Valverde, está dando suporte a vocês. E eu aqui, vereador, estou vereador com muita humildade, quero me colocar à disposição de vocês também, quero me colocar à disposição do meu amigo, doutor Carlos Alberto Pinto, e dizer, estamos juntos, vamos lutar por vocês, naquilo que for possível, que couber a este vereador. Eu quero dizer que vocês podem contar comigo, e o doutor Carlos também, da mesma forma a doutora Angelita, da mesma forma a dona Ernestina, Roberto, doutor Valverde e todos vocês. Deus abençoe a todos vocês e certamente nós sairemos vitoriosos dessa batalha. Deus abençoe. Roberto, a palavra está franqueada. Eu acho que vocês já falaram tudo. O importante para o Vale dos Machados nesse momento é a união. A gente tem que se sentir como uma família e lutar junto. E se tiver alguém que tem advogado e que também quer ajudar, não tem problema. Tem que trabalhar todo mundo junto. Nesse momento, nós somos uma só família. É assim que a gente vai vencer o nosso inimigo que está lá fora e não no Vale dos Machados. Obrigado pela sua presença de vocês, viu? A dona Ernestina, que é uma companheira já de 2001, lá atrás, nós caminhamos muito aí, conversamos com muitas pessoas dentro do bairro,
promovemos várias medidas, realizamos uma planta que foi elaborada em favor de todos vocês, do bairro todo. Essa planta englobou todas as casas, todas as construções, as ruas, e foi necessário um grande empenho. E a dona Ernestina se movimentou na época, Roberto se movimentou, a dona Ernestina, todos os componentes das associações do bairro. Então eu quero passar também a palavra para a dona Ernestina. Ela falou o seguinte, o que ela falou? Você é no meu lugar. Ela não quer falar, tá? Vai passar para a doutora Angelita. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Trabalho com a dona Ernestina aqui desde 2002, chegamos aqui no Vale em 2002, quando ainda havia outra associação. Então, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, muitas pessoas aqui estão dizendo, é um movimento político, todo movimento político, toda vez que tem a eleição, tem essa movimentação. Não tem nada a ver. Essa ordem está voltando lá do tribunal, vai ser cumprida e cada um de vocês vão ser citados. Se eventualmente alguém não estiver lá na casa, o oficial de justiça ele vai voltar, ele vai tentar identificar o morador. Se o morador estiver se ocultando, ele vai citar por edital, vai ser pior. Então, gente, vamos facilitar, vamos receber essa intimação. Nós não somos o único advogado, nem o Dr. Valverde, nem o Dr. Carlos Pinto. Então temos também, quem não pode pagar advogado, tem assistência judiciária, que fica na rua Maria Lúcia de Vita, número 65. É só levar a carteira de trabalho, quem ganha até 2 salários mínimos tem direito ao advogado do Estado, não precisa pagar advogado. É certo que nós já estamos aqui desde 2002, muita documentação a gente adquiriu ao longo desse tempo. Temos aqui 30 ações de uso capião que as pessoas já têm, né? Então, gente, procure, não deixe de se defender. É muito importante cada um de vocês estar fazendo a defesa, tá? E procure saber, o advogado que vai defender vocês tem credibilidade? Está falando verdade? Muitos burburinhos vêm. Muitas vezes o morador ele não sabe nem quem atender. Um fala uma coisa, outro fala outra, e o morador ele fica perdido. Então é muito importante que vocês procurem saber quem é que tem credibilidade. Não pense em movimento político, não é movimento político. Aqui nós estamos em defesa do morador. Não cheguei aqui hoje, cheguei aqui em 2002. Dona Ernestina, minha companheira, e ela me ajudou em todas essas causas que o oficial precisa ir, o perito precisa ir nas casas, fazer essa planta desse loteamento inteiro. Não foi fácil, gente. Contratar engenheiro, fazer. Então nós não chegamos aqui hoje, tá? Procure os seus direitos, faça a sua defesa. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Bom, o Roberto ele quer deixar claro para vocês aí algumas coisas, mas ainda não se preocupe de um voltar a falar.